Adivinhem quem foi condenado a quase 3 anos de prisão, que vai poder cumprir em regime aberto ou prestar serviços comunitários por ser réu primário, quase 50 mil reais de multa. Adivinhem quem foi condenado? O Wilkinho, o nosso amiguinho, puta que pariu. Quem poderia imaginar algo assim, não é mesmo? Eu explicando aqui, trouxe um professor de direito, promotor, trouxe advogado, expliquei com boneco e o caralho a quatro. E o que eu ouvi aqui? O cara te jantou nos argumentos. Ele te jantou nos argumentos. Então vai no debate! Vai no debate! Como se debate mudasse sentença, como se debate mudasse fatos. O cara é advogado, ele nunca perdeu uma e você é um músico fracassado. E aí, palhaço? Porque você pode negar o quanto quiser a realidade. Você só não pode negar as consequências de ter negado a realidade, não é verdade? Vamos fazer o teste mais uma única vez. Pode ser diferente. Pense com bastante entusiasmo. Quando eu soltar este bonequinho aqui, ele flutuará no teto. Dessa vez é diferente, não é porque das outras vezes ele caiu, que agora ele não vai flutuar, não é verdade? A gente sabe disso, que não é porque algo aconteceu no passado que acontecerá novamente. Então dessa vez será diferente. Pense bastante positivamente. Caiu! Ele caiu! Não é possível! Mas você pensou com tanto esforço dessa vez? Puxa vida! É só não negar a realidade, não é imbecil. E eu sou o culpado por falar para vocês a respeito dos fatos, da realidade. O que o Wilker Leão fez não foi combater a doutrinação, não foi lutar contra a mentalidade marxista dentro das escolas. Pelo contrário, aquilo que você viu nos vídeos dele eram simplesmente livre cátedra, seu imbecil. Você não sabe nem o que é doutrinação. O que ele fez, na realidade, foi humilhar professores cujo crime foi único e simplesmente acordar para dar aula. Acordar para dar aula, é isso mesmo. O bicho é tão covarde que há pouco tempo ele pegou uma senhorinha e colocou lá um blur bem mal feito e colocou no canal. Tá aqui a minha audiência. Esse é um dos processos. Vai recorrer e corre o risco de que no momento em que recorrer, porque a sentença inclusive foi branda demais, ele se foder mais ainda. Ele se foder mais ainda. Você pode me odiar pelas coisas que eu falo aqui, mas você colherá os frutos das merdas que estão fazendo. Seja com o Wilker Leão, seja agora com as felinas que têm a sua escalada autoritária e que destroem seus discursos históricos, seja com os imbecis bolsonaristas que estão implorando taxas para Donald Trump, achando que é isso que vai mudar o nosso país. São completamente doentes. Você pode me odiar o quanto você quiser, mas você não escapará das consequências que eu estou falando aqui, como este palhaço aqui não escapou. Porque o que ele fez na prática foi com que todos nós, a sociedade brasileira, colhesse mais censura. Vocês viram que votaram lá a toque de caixa na Câmara dos Deputados e no Congresso brasileiro, no Senado brasileiro, né? Colher mais censura e jogar no lixo de uma vez por todas a luta séria, que seria a escola sem partido, escola sem propaganda política dentro das salas de aula. Só que um animal como esses, ele não sabe discernir o que é livre cátedra e o que é doutrinação. E aí humilhou simplesmente os professores porque queria mais likes, views e concorrer como um deputadinho aí de merda. Né? Inclusive foi abraçado pelas felinas. As felinas, já há muito tempo, né, desde que eu critiquei o guerreiro de Kiev, o gnomo da lingueta, por ter feito o que fez na Ucrânia, ele procura um pedaço de pau para me bater, né? Uma ponta de lança. Então foi primeiro com o Nego Di,
Quem é que se lembra? A Gnoma estava lá, do lado de Nego Di, o caralho a quatro. Depois apareceu esse bosta aqui. A Gnoma, que falava que ele era burro pra caralho, um bosta, tal, etc., foi lá também usar como um porrete para tentar me atingir. Se fudeu 2 vezes, né, Gnoma? Não interessa. É o que der view para eles, o que der votos. Se for feminista, a favor de aborto, a favor de identidade de gênero, foda-se, vem pra cá. Vem pra cá. O interessa é que você defenda a gente, pronto, esse aí é o ponto principal, e que você arranja aí, angaria alguns votos para defender aquilo que nós cuspimos e cagamos a vida inteira. Mas calma aí que eu já vou continuar, nós vamos ler aqui a sentença, vamos falar também a respeito do Costenaro, do MBL, mais um aí, eles vão cortando a cabeça de todo mundo, né? Mas antes aqui um pronunciamento daquele que é a esperança do Brasil. Vamos ouvir. Eu me nego a receber 1 centavo de dinheiro público, eu me nego a acreditar que a melhor maneira de financiar a campanha é obrigando o cidadão a financiar a campanha de político. O pipoqueiro, a pessoa que vai abrir uma mercearia, que vai vender um bolo na porta da faculdade, não tem acesso a dinheiro público para abrir o seu negócio. Por que o político tem? Não, tem que ser feito com voluntário, com quem acredita, com militância. E é assim que eu faço a minha campanha. Eu prefiro perder por falta de dinheiro e não usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus princípios e valores e a minha alma intactas do que utilizar essa imoralidade. E o Wilquinho, quem diria, quem poderia imaginar, preferiu o partido do bandido Valdemar da Costa Neto do que o partido das felinas. Falou, puta merda, essa porra é autoritária pra caralho, eu prefiro é lamberbota de bandido. E foi lá pro partido do Bolsonaro, que ele mesmo chamou de tchutchuca de centrão. Puta merda, você pode ignorar o que eu falo o quanto você quiser. Você só não pode ignorar as consequências disso. E você se lembra que no vídeo de ontem eu fiz aqui um react de Bananinha comendo um delicioso Häagen-Dazs com pedaços de chocolate que ele prometeu que só comeria depois que fosse aprovada a lei Magnistic em cima do Xandão. E vejam só que coisa curiosa, meus inscritos que me atentaram para isso daqui. Não, hoje já dá pra... Dá pra comer um chocolatinho gostoso? Já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que... Caralho, mas o nome da esposa dele é Heloísa? Puta que pariu, Adriana, minha esposa? Será que isso aí está metendo a sua banana em outras mulheres? É a questão que fica. Mas vamos continuar aqui porque o tema deste vídeo é o Wilquinho, o boneco travesso. Vamos lá, a sentença então é a seguinte. Em razão do crime continuado e em razão do número de infrações, exaspero as penas em metade, tornando-as definitivas em 2 anos e 3 meses de detenção e 90 dias de multa. O regime inicial para cumprimento da pena será aberto consoante com o dispositivo do artigo 33, blá blá blá. Cada dia a multa será calculada em razão ao 30º do salário mínimo vigente à data do fato. Tendo em vista o disposto do artigo 44 do Código Penal, substitua a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito consistente em prestações pecuniárias do valor cada uma de 15 salários mínimos. Então assim, não vai cumprir, né? Vai só pagar mais multa. Toma aí, ele que ele vai pedir Pix para a galera ajudar, para os imbecis continuarem ajudando. Uma a ser revertida em favor do ofendido, a outra destinada em entidade pública ou privada com destinação social a ser conveniente, indicada pelo juízo de execuções de penas e medidas alternativas. Condeno ainda o querelado ao pagamento de honorários advocativos, mais 5 pau, transitada em julgado esta, feitas as necessárias alterações, comunicações, desse baixa na distribuição, arquivem-se os autos, custas pelo querelado, publique-se e registre e intime-se. Ou seja, fudeu, né? Fudeu. Ele vai pedir o Pix pra galera ajudar, vai recorrer e pode se foder muito mais na segunda turma, inclusive. Né? Pode se foder muito mais. Imaginando também que muitos dos desembargadores são também professores de universidade e se verão naquelas que foram as vítimas do Wilker Leão completamente humilhadas no público. Então ele pode se foder muito mais. Inclusive, o professor Adolfo Vaz, que é promotor de direito, não estou falando aqui de direito nem nada do tipo, mas ele fez uma aula a respeito da condenação do Wilker Leão e eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o vídeo dele no comentário fixado e na descrição. Agora, em relação a tudo isso que acontece, essa loucura de Bananinha, essa loucura agora, foram também para Paulista, pedir por taxa, anistia do mito, etc.
ou Wilker Leão, ou Nego Di e o caralho. Por que que isso acontece? Por que que, a despeito de toda a realidade, eles continuam a insistir nisso? Como eu falei, existe uma teoria psicológica comportamental, né, que é a escalada do compromisso, que diz o seguinte: uma vez que alguém investe tempo, energia e identidade em uma causa, especialmente uma que define a sua visão de mundo, admitir que essa causa falhou e que seus líderes se corromperam é psicologicamente avassalador. Admitir hoje que o Kim Kataguiri é o comandante do assassinato de reputações por trás do MBL, que é o cara que votou na reforma tributária do Lula, mesmo sabendo a porrada de jabuticabas que estavam lá, é o cara que hoje está junto com o Ricardo Nunes atrás de um carguinho lá na prefeitura mendigando qualquer coisa, e que hoje defende os seus amiguinhos de mamata mamarem 41 mil reais em caixa de papelão, ou quase 100 mil reais para fazer 2 clipes patéticos, que o próprio gnomo da lingueta diz que é uma coisa vergonhosa. Nossa, olha a cara do Bolsonaro, parece um demônio. O Trump é o Zord. Eu vou te falar, cara, ó, eu comemoro esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa, esteticamente horripilante, ele afasta as pessoas que têm um pouco de senso crítico. Ele afasta principalmente os jovens ativos politicamente que vão olhar isso e vão falar, cara, isso é ridículo. Vocês se tornaram os tiozões do Facebook com caixa alta, dizendo, meu Deus, Clotilde, se pega na vista. Vocês são isso, cara. Vocês são esse tipo de coisa. Admitir que essa causa falhou ou que seus líderes se corromperam é psicologicamente devastador. É ou não é coisa linda? Aí você prefere me atacar. Em vez de admitir isso, as pessoas muitas vezes reforçam ainda mais seu compromisso, buscando justificativas para os erros, reinterpretando os fatos ou atacando críticos. Não estão tentando enganar os outros, estão tentando proteger a si mesmas da dor de admitir que estavam erradas. É isso que você está fazendo, seu idiota. Você não está me atacando, você está se protegendo de admitir que você está errado e está lambendo botas de facínoras. É o trecho que eu li alguns dias atrás do livro Mistakes Were Made, but Not By Me. Sabe o que significa? Se não souber, as aulas com o professor Júnior estão começando na segunda semana de agosto agora, as aulas de inglês. Quem não sabe inglês hoje em dia é praticamente um analfabeto. Não interessa se o Donald Trump está cagando o país inteiro ou não. A língua global é o inglês. Tem que saber falar. Começará na segunda semana de agosto. Aqui se prepare. E José Ortega y Gasset, no Homem Massa, ao estudar o Homem Massa, diz no prefácio francês o seguinte: ser de esquerda é, assim como ser de direita, uma das infinitas maneiras que o ser humano tem de ser um imbecil. Ambas são, com efeito, formas de hemiplegia moral. Sabe o que é hemiplegia? É paralisia. Você é um paralítico moral. Aquilo que você vê, mesmo que deturpe os seus valores e os seus princípios, não interessa. Você defenderá de qualquer maneira porque você faz parte de torcida A ou de torcida B. Ele continua dizendo nesse prefácio o seguinte: além disso, a persistência desses qualitativos contribui não pouco para falsear ainda mais a realidade presente, já falsa por si mesma. Pois se chegou ao ponto de inverter totalmente as experiências políticas que lhes deram origem. Como demonstra o fato que hoje as direitas prometem revoluções e as esquerdas prometem tiranias. É ou não é verdade? O que a esquerda promete aqui? Inclusive, a direita queria também um golpe militar. Através do quê? De uma revolução das massas. Hoje, aqueles mesmos que criticavam as taxas canalhas do bandido Lula, hoje imploram por taxas de Donald Trump. Direita e esquerda são, com efeito, formas de paralisia moral. Você não consegue mais discernir o certo e o errado, mesmo quando um palhaço como Wilker Leão vai lá e humilha um professor dentro da sala de aula. E os caras revoltados aqui, porque eu falei, eu pago advogado para os professores que quiserem
Assim como ofereci também todo o suporte jurídico para o Ramsés o Pequeno quando estava sendo alvo de uma injustiça do Flow. O que é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado continua errado, mesmo que todos estejam fazendo. Não seja um paralítico moral. Se você acordou disso, verifique a sua inscrição neste canal aqui. Nós vamos fazer um react de Costenaro, que agora tem a sua reputação assassinada pelo MBL. Quem é que poderia imaginar algo assim, não é verdade? A partir do momento que deixa o partido, ele é um ruim, é um lixo, é um traidor, é um bosta, é um burro, certo? Então tá lá ele chorando aqui as pitangas. Vamos ouvir. Queria gravar este vídeo, mas ser difamado como traidor e ser ameaçado no privado pelo MBL me obriga a vir me defender. Eu não te chamei ainda de traidor. Eu não te chamei. Ih, é o gnomo da lingueta. Você traiu a direita do Brasil inteira, seu canalha, querendo lamber cus na Ucrânia. Hoje os seus vagabundos passam pano pra isso, mas a verdade é que você é o maior traidor da direita que já existiu na história desse país. Você junto com a bosta de Jair Bolsonaro. Seu merda. Traidor. Tá falando de Costenaro aí também. A galera não aguenta, a galera vai pulando, né? A galera vai pulando. Vamos ver quem é que vai ser candidato pelo PL, né? Ou pelo Partido Novo, né? A galera, depois que é expulsa, vomitada do lixo que é o felinismo, né? Que é o MBL, vai tentar correr para os braços de quem? Vai lá para os braços de um bandido como Valdemar da Costa Neto, vai pra porra do Novo, do Marcel Van Rato. Vocês são tão ratos quanto. Cara, ali se sente acolhido, né? Como Holly, Pavanato e outros desses palhaços. Tá cheio aí, né? E não é indireta, não, é direta. É direta, tá? Ai. Ih, tá valenta a gnoma? Não, tô dando direta. Estou dizendo, não é indiretinha, é direta. E tudo começou quando eu saí sem atacá-los. E o Arthur começou a sugestionar que eu poderia... Porque os caras ficam quietos, como o Bétega, que é um covardão, tá lá quietinho, né? Bem quietinho e tal. Queria trair o MBL. A partir daí eu recebi inúmeras mensagens de militantes do MBL me insultando sem ao menos saberem o que de fato aconteceu. Isso é normal, né? Bastou eu chegar e falar, pô, acho que mudar de logo é um negócio meio idiota. Aí, caralho, eles ligaram a maquininha. Eles tentam imitar o Pablo Marçal com a fábrica de cortes, né, de narrativas e tudo mais. E agora que ascenderam algumas posições nas vereanças, usam os assessores de gabinete para coordenar grupos de assassinato de reputação. E tentaram a máquina justo em cima de quem? Eu vou me envergar sim pra sua militânciazinha de merda, o gnominho. For tentar ligar a máquina em quem? Mas se fuderam, hein, brother? Mas se fuderam pra caralho. Essa mentira não prevalece por tanto tempo. Arthur, pergunta objetiva. Você mudou o tratamento com o Costenaro depois que ele perdeu a eleição? E se ocorreu, como foi a mudança? Não. Lógico que não. Olha a mentira. Logo ele que disse em reunião que eu merecia ser punido por ter perdido a eleição. Ué, você vai ser punido e o capanga lá que mamou as caixas de papelão e que perdeu a eleição também, ganhou um carguinho gostoso no gabinete do Guto Zacarias? É porque tem uns que são mais iguais do que os outros, na verdade, dentro da estrutura de poder das felinas canalhas. E as mentiras continuaram. Deixa eu falar uma coisa, quem perde a eleição no MBL não vai ser abraçado, não vai ser acolhido, porque a gente não tem dinheiro pra isso, perdeu a eleição. E o mamador de caixa de papelão? Tá fazendo trabalho sujo pra vocês, né? Ganhou um belo carguinho, hein, vagabundo? Então você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar e produzir, é isso. Desonestidade ou falta de memória? Esperar o quê de quem chama os outros de traidor, mas não honrava a mulher que dormia ao seu lado. Sabe o que aconteceu? E muitas vezes, né? Não é gnomo da lingueta. Eu estava no telemarketing pro MBL. Então esse papo que eu não estava trabalhando não cola. A verdade é que o Faustino, o irmão... Esse aí deve ser um dos caras também que o Costenaro, um dos caras que devia estar lá assassinando reputação também. Porque é a paralisia moral de participar de um grupo, né? irmão que Deus colocou na minha vida, me chamou para trabalhar no Rio Grande do Norte. E quando eu contei isso pro Renan Santos, presidente do MBL, ele disse que eu não iria, que eu estava proibido de ir. E quando eu disse isso na reunião para o Arthur, ele falou que aquele jeito escroto dele. É claro que você não vai, você perdeu a eleição. E quando eu questionei essa imbecilidade, ele falou que não... Não, é porque você não é amigo suficiente do gnomo da lingueta. Você não passou pano suficiente para ele querer lamber cus na Ucrânia. Para ele dizer, são fáceis porque são pobres. Porque quem agachou pro gnomo da lingueta, aí recebe carguinho. Recebe carguinho em algum dos fantoches deles.
mais papo, e se eu continuasse questionando, eu tava fora do MBL. Mas a verdade é que um monte de gente do MBL perdeu a eleição e tá colhida e abraçada em gabinete. Só que o Arthur não é um homem suficiente de assumir que é mentiroso e que o problema comigo é pessoal. Lógico, brother, lógico. Indireta não é direta, é direta, tá? Mas acreditem em mim, acreditem no MBL, que chamava o Ricardo Nunes de corrupto envolvido com o PCC, mas agora estão juntinhos para terem cargo na prefeitura. É isso aí. Dilma ou Bolsonaro? Dilma porque é mais fácil de tirar. Marcel Manhattan ou Tabata Amaral? Tabata Amaral. Marcelo Manhattan, ele é traidor, cara. Eles querem ser hegemônicos, só que eles não têm mais moral para isso. Eles não têm mais moral nenhuma por causa deste bosta aqui. E aí você deve se perguntar, caralho, mas por que o Kim Kataguiri se submete a isso? Porque ele é o cara com grana, meu irmão. Porque ele é o cara com grana. Ele é o cara que financia a putaria toda, né? Que vai ser o Partido Missão. E o papai dele financia também. Só para o Kim Kataguiri doou também para o Kim Kataguiri. Então por que o Kim Kataguiri se submete? Primeiro pela irmandade. As amizades, elas turvam o julgamento, né? Elas turvam, inclusive, podem turvar inclusive valores e princípios, podem corrompê-los, né? Essas amizades turvam, e quem injeta a grana na farsa que é o Partido Missão é o gnomo da lingueta. Eles veem nele um agente político financeiro importante de se manter. É por isso que um cara que tem a credibilidade, né, de uma barata de esgoto continua atuante dentro dessa merda aí que é o Partido Missão. Como o cara disse, eu passei pano sim pros áudios do Arthur e tem que passar pano mesmo. E agora, mudaram tanto o discurso que político não é mais o seu funcionário não, né? Político não é mais o seu funcionário não. Tá bravo comigo? Puta merda, como você ficou bravo comigo no caso do Nego Di, como você ficou bravo comigo no caso do Wilker Leão. Você pode ficar bravo comigo o quanto você quiser, meu irmão. Só que, olha ele lá. Se eu soltar, acontece o quê? Você pode negar a realidade o quanto quiser. Só não pode negar as consequências de ter feito isso. Menos um dia para todos nós. Eu prefiro perder por falta de dinheiro e não usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus princípios e valores e a minha alma intactas do que utilizar essa imoralidade. Se você...